Se você colocar lado a lado um humano e outro mamífero, uma característica vai chamar a atenção: a falta de pelos no corpo. Mas essa ausência nos deu alguma vantagem? E por que acabamos ficando sem pelos? É o que eu te conto agora. Sim, comparado especialmente a outros primatas, nós temos muito menos pelos, exceto por algumas famosas exceções. E outros pouquíssimos mamíferos têm a mesma característica, como elefante, baleia e rinoceronte. Os pelos têm uma série de funções importantes nos animais, como proteger a pele, ajudar na termorregulação e servir como mecanismo de defesa contra predadores. Mas assim, na verdade, os humanos têm muitos pelos. Em números frios, temos cerca de 5 milhões de folículos na superfície do nosso corpo. Só que a maior parte desses pelos são filamentos finos, curtos e difusos, que crescem a partir de folículos mais rasos, bem diferentes do nosso cabelo ou daqueles pelos que crescem nas axilas, nas regiões púbicas e especialmente no rosto dos homens. Não existe um consenso sobre como essa mudança de perfil aconteceu, de mudança dos corpos mais peludos para filamentos mais leves, e a ciência ainda não sabe exatamente quando isso aconteceu também. Com a evolução da espécie, as funções que os pelos exerciam foram substituídas por outras adaptações evolutivas. E por mais que existam teorias diferentes sobre o que causou a queda dos pelos no corpo humano, existe uma teoria dominante. Ela aponta para a hipótese do resfriamento do corpo, que também é chamada de hipótese de savana. Por ela, a perda dos pelos foi motivada pela necessidade de termorregulação dos primeiros humanos. Tá, como assim? À medida que os primeiros hominídeos começaram a andar em duas pernas e se tornaram mais ativos durante o dia, eles começaram a suar mais para regular a temperatura do corpo. A presença de pelos no corpo dificultaria a evaporação do suor, a ponto de levar a um superaquecimento do corpo. As evidências dessa teoria estão em estudos que encontraram alterações em genes responsáveis por determinar quais células se desenvolveriam para formar folículos capilares ou glândulas sudoríparas. Existe outra teoria relacionada que vem na década de 80, que mostra que a mudança para a posição bípede vertical, ou seja, caminhando com os pés, diminui os benefícios dos pelos para refletir a radiação dos corpos. A ideia de resfriamento do corpo faz sentido, mas de acordo com cientistas ingleses, ela encontra falhas em alguns campos. Segundo o professor de biologia evolutiva Mark Pagel, da Universidade de Reading, o efeito médio de perder pelos é uma espécie de déficit de energia. Pagel e o seu parceiro apresentaram em 2003 uma outra explicação para a perda dos pelos por parte dos humanos, que eles chamam de hipótese dos ectoparasitas. O estudo deles mostrou que macacos sem pelos teriam sofrido menos com parasitas, o que seria uma importante vantagem. Mas existe uma outra teoria diferentona para os motivos de perdermos os pelos conforme evoluímos: as relações sexuais. Em outras palavras, pode ter sido mais atraente para os nossos antepassados ter menos pelos, o que pode ter levado a uma seleção natural em favor dos indivíduos com menos pelos. Mas estudar a causa histórica da perda de pelos em humanos pode não mudar a nossa vida atual, mas melhorar essa compreensão pode ajudar aqueles que sofrem com queda indesejada de cabelos, como nos casos de calvície, quimioterapia ou os casos de alopécia. Geneticistas da Universidade de Utah pesquisaram os genes de 62 mamíferos, procurando mudanças genéticas presentes em mamíferos sem pelos que não existem em semelhantes peludos. O estudo mostrou que seres humanos contam com genes que cobrem completamente os pelos do corpo, mas a nossa regulação genômica impede a sua expressão. E quando uma espécie perde pelos, isso acontece por conta de mudanças repetidas no mesmo conjunto de genes, e há genes novos envolvidos nesse processo. E aí, ficou alguma dúvida? Me conta pra gente continuar essa conversa. Eu sou Dante Batista e fico por aqui. Espero te ver nos próximos vídeos de Terra Byte. Um grande abraço!